Nessa tarde, nosso estudo não vai ser um estudo demorado, mas eu gostaria de, nessa tarde, compartilhar com vocês um salmo. Esse salmo que eu vou compartilhar com vocês é um salmo que foi o salmo que finalzinho do ano passado, e esse ano foi o salmo que eu lia ele todos os dias. Sabe aquele salmo que a gente escolhe? Foi o salmo do ano passado e o salmo desse ano que Deus tratou com o meu coração. Lembra que eu contei para vocês que eu estou passando por um processo difícil? E eu vou compartilhar mais uma situação que aconteceu comigo, a qual o Senhor ministrou muito meu coração com esse salmo. No finalzinho do ano passado, e esse ano também, Flávio começou muitas viagens dele. Então, ele viajou, e aí, os domingos, eu ia para a igreja com a Vitória. E foi uma fase, quando eu comecei a sentir os meus primeiros sintomas de mudanças no meu corpo, na minha mente. E aí, eu comecei a ter névoas, esquecimentos. Eu estava conversando com alguém, e de repente, eu não sabia mais o que eu estava falando. E aí, isso me gerou muito temor no meu coração, e eu tinha medo de sair de casa. E aí, chegava o domingo, era a minha luta, porque o domingo eu me preparava para ir para a igreja, me arrumava, tomava meu banho, me arrumava, tinha aquele momento, e aí eu ficava, o coração já começava. A minha igreja, o culto é às 7, mas aí eu tenho que sair de casa por volta das 18h30, que é 30 minutos até chegar na igreja. Então, quando dava por volta de 5h30 da tarde, meu coração já queria sair pela boca. E aí, eu arrumada, e aí lutando comigo, lutava, e vinha a mão gelada, o coração palpitando. E aí, eu desistia e falava, não, hoje eu vou participar do culto online. Sentava no sofá de casa, participava daquele momento, mas com angústia no meu coração. Veio a segunda semana, a mesma coisa aconteceu. Veio a terceira semana, a mesma coisa aconteceu. E eu falava para Flávio, ora por mim, Vitória, ora por mim, eu preciso. E a Vitória falava, mãe, vamos, eu vou te ajudar, você está comigo. E aí o meu medo era, eu vou chegar na igreja, eu vou entrar na igreja, os irmãos vão me cumprimentar, e daqui a pouco alguém vai puxar um assunto comigo, vai me dar uma névoa daquelas, eu não vou saber, e o medo, aquele medo. Um dia uma irmã falou para mim, como foi a sua semana? E eu dei outra resposta para ela, porque eu não entendi o que ela falou. E ela olhou para mim assim de uma forma estranha. Eu falei, eu acho que eu não entendi, mas ela deixou passar. E aí teve um domingo que eu falei assim, não, hoje eu vou. Sabe aquele domingo que você fala assim, terceiro domingo, sem estar no meio da igreja, na comunhão com os meus irmãos, eu estava sentindo falta. E eu falei, não, eu vou. E eu me arrumei, e eu com a chave na mão, segurando a chave na mão, e eu falei, Vi, hoje. Ela falou, não, a gente vai na igreja sim, eu vou com você. E a vontade de voltar, eu ia, voltava, não, eu vou, hoje eu vou. E eu fui para a igreja, cheguei na igreja, já assim, o coração parecia que ia sair pela boca. E eu entrei, sentei e começou o louvor. Gente, eu comecei a chorar porque a minha alegria era tamanha. E a minha oração é, Senhor, obrigada por me permitir estar no meio da tua igreja, da tua congregação, cultuando ao Senhor com os meus irmãos. Parece que naquele dia o louvor, parecia que eu estava no céu. Aquele louvor, o abrir a boca e o cantar, e eu olhava para os meus irmãos louvando ao Senhor, aquilo me trouxe uma alegria tão grande. E aí eu orava ali, eu chorava, eu dizia, Senhor, não permita que eu perca mais isso. Não permita que eu perca a comunhão
de estar aqui na tua igreja, no meio do teu povo, juntos, no dia de domingo, louvando o Senhor, engrandecendo o teu nome, adorando Jesus, agradecendo pela semana que passou em comunhão. Eu falei, é muito triste sentar na frente de uma televisão, tentar participar, mas não tem o meu irmão do meu lado. Não tem aquele calor, aquele grupo de pessoas que o Senhor pagou um preço para estar ali e juntos ali louvar o Senhor em comunhão. Então, e aí o pastor abriu a Bíblia para pregar e ele pregou esse salmo. E eu saí ali da igreja mudada, transformada, sabe? O Senhor falou muito, o Espírito Santo falou muito. E eu cheguei em casa no outro dia de manhã, na segunda-feira, sentei na minha poltrona pretinha, lá na minha sala, abri o Salmo 19. Eu convido você a abrir o Salmo 19. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem palavras e delas não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como um noivo que sai dos seus aposentos, se regozija. Deixa eu só... meus olhos estão... Ledilca, ora por mim. Como herói, a percorrer o seu caminho, princípia numa extremidade dos céus, até a outra, vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e ela restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o desfilar dos favos. Além disso, por elas se admoesta o teu servo, em que os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias falhas? Absolve-me das que me são ocultas, também da soberba, quando o teu servo, que ela não nos... Jéssica, você termina de ler para mim, essa parte está difícil. Eu não sei, depois que a gente lê, eu vou contar para vocês a minha dificuldade. Aqui do 13? Do 13. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém, amém. Ledilca me abençoou com a Bíblia letra grande. Eu trouxe essa pequena porque a minha Bíblia é o meu livrinho que está sempre comigo, que me acompanha, que tem as minhas anotações. Meninas, eu estou com uma distrofia na minha córnea. Eu tenho o mesmo problema da Ledilca. Eu estou numa fila de espera para transplante de córnea. Então, chega um período do dia que eu não consigo enxergar com tanta precisão. Um dos motivos também de dificuldade minha, quando eu estava na igreja, na Páscoa, o coral da igreja se apresentou. E eu fui. Quando eles estavam na frente, eu olhava para as minhas irmãs cantando, eu via tudo distorcido. Eu via o olho de uma aqui, a boca aqui. É até engraçado, né, Ledilca? Mas eu chorei muito. Então, eu estou com...
é um dos motivos de vocês orarem por mim também. Você deve falar assim, ih, Carla, tá difícil, hein? Mas eu estou viva, gente. Eu estou viva e dependendo da graça do Senhor. Mas vamos lá para esse salmo que todos os dias eu leio esse salmo. Esse é um salmo que se tornou o meu salmo, um dos meus salmos preferidos. E esse salmo, ele tem 14 versículos, mas esse salmo, ele é dividido em 3 partes. Se a gente for olhar para esse salmo, a divisão dele se dá, a primeira parte, do versículo 1 ao versículo 6, ele é dividido em blocos, e essa primeira parte, a gente vai ver a revelação geral de Deus. Esse é um salmo que os teólogos falam que ele traz para a gente a revelação geral e a revelação específica de Deus. Essa revelação geral é a revelação que é dada por meio da natureza e pela criatura. E a segunda parte é a revelação especial, que é a revelação da palavra de Deus, que os teólogos chamam de revelação específica ou revelação especial. E a terceira parte, que é do verso 12 ao 14, é a oração de Davi. E quando o pastor foi explanando e fez a exposição desse salmo, a cada versículo que ele falava, o Senhor ia se revelando para mim. Era um salmo que eu lia, um salmo que é um salmo bastante conhecido, mas à medida que ele fazia a exposição desse salmo, parece que ele penetrava no meu coração de uma forma profunda. E todas as vezes que eu leio ele também traz esse mesmo efeito. É um salmo que tem mais de um ano que eu estou lendo, mas ele se tornou novo para mim todos os dias. E aí ele começa a primeira parte, vai mostrar como Deus ministra ao nosso coração através da criação. Eu não estou numa cidade que tem um céu tão bonito como vocês têm aqui o céu bonito. Mas eu tenho uma cidade que tem um jardim muito lindo. E quando eu cheguei em Curitiba, eu fui perto da minha casa. Curitiba tem muita loja que vende plantas, né? Mudinhas de planta. E quando eu cheguei em Curitiba, eu fui numa loja com o Serginho. Vocês conhecem o Serginho aqui, né? Eu falei, Serginho, vamos ali, eu quero comprar. Comprei umas samambaias para mim, mas aí tinha uma mudinha bem pequenininha de lavanda, que é uma das minhas plantas preferidas. O cheiro da lavanda, eu acho ela linda. E aí tinha um canteirinho, assim, em frente à janela da minha cozinha. E aí eu fui com o Serginho, nós cavamos ali, e eu coloquei, era uma plantinha desse tamanho, veio num pacotinho. Eu pensei, será que essa plantinha vai crescer? A minha lavanda hoje está desse tamanho, e tem muitas flores, muita florzinha ali, aquela florzinha lilás, e aquele cheiro. E aí, da minha cozinha ali, eu estou lavando a louça e eu estou olhando para aquelas lavandas. E eu vi todo o processo dela. Ela começou com uma mudinha pequenininha e ela foi crescendo, e aí ela foi mudando de cor. E não tem como a gente não ver Deus se revelando a nós através da natureza. E todo aquele processo. E aí eu tenho outra planta em casa que ela literalmente passa pelas 4 estações. Às vezes ela está bem seca, eu pensei, quando a primeira vez que ela secou, eu falei, essa plantinha está morrendo. Falei, eu vou ter que ver alguém para tirar. Só que passou alguns meses, foi saindo umas flores, depois ela floresceu. E aí eu olho para aquela plantinha e não tem como não ver Deus se revelando através dela. E aquilo enche o meu coração. Então, olhando e vendo a sensibilidade de Davi quando ele escreve esse salmo. C.S. Lewis diz que o Salmo 19 é um poema mais lindo de todos os saltérios. É uma das maiores letras do mundo, pois é a junção de 2 lindas poesias, com as mais profundas compreensão de quem Deus é. E, de fato, gente, esse salmo tem mexido com minhas estruturas. E aí, os primeiros versículos do 1, a gente vai ver o céu proclama a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Tem dia que Curitiba tem um céu bonito. E tem dia que eu olho para o céu e vejo aquele céu. Tem dias que é cinza, mas tem dia que o céu está azul.
E quando aquele céu está azul e eu olho para cima e, às vezes, no final da tarde também, quando está o sol se pondo, aquela coisa mais linda, o firmamento, eu vejo a glória de Deus. E Deus se revelando. Então, Deus se revela por meio da natureza. E isso enche o meu coração. Nossas vidas, elas são corridas, nossas agendas são cheias e tem roubado de nós, é uma coisa que a nossa vida é muito cheia, como a gente já viu. E uma das coisas que tem roubado de nós é nós desfrutarmos da contemplação da obra da criação. E aqui vocês têm as cataratas, que é a coisa mais linda, né? Eu sinto falta das cataratas. As cataratas, o Parque das Aves e tantas coisas lindas que Foz do Iguaçu tem, que revela a glória de Deus. Então, quando eu olho para tudo isso, eu vejo um Deus grande. É um Deus grandioso, que a gente vê que Ele está, aquela coisa de criança, Deus está lá no céu, né? A gente fala assim. Mas quando eu olho aqui para baixo, que eu olho a obra da criação de Deus, Deus se revela. Quando eu olho para cada um de vocês, para o rostinho, e aí eu olho, é obra da criação, Deus nos fez diferentes, cabelos diferentes, cor de olhos diferentes, isso é obra da criação, gente, e a gente precisa se alegrar. E a minha oração é, Senhor, abre os olhos do meu coração para me enxergar essa beleza. Eu me lembro quando eu fiz um curso de aconselhamento lá em Atibaia, um dos nossos professores, um dos temas foi sobre depressão. E ele estava falando para a gente que uma pessoa que tem depressão, ela fica muito apática, ela olha as coisas, mas ela não consegue ver a grandeza. E aí ele falou, uma das maneiras de você, às vezes, ajudar alguém que está na depressão, tira ela daquele ambiente que ela está e leva para a natureza, para ela poder contemplar a natureza. E aí ele comentou, ele falou assim, aqui no Brasil tem uma cidade chamada Foz do Iguaçu, e eu... E ele falou, aqui no Brasil tem uma cidade chamada Foz do Iguaçu, que tem umas cataratas que são lindas. E ele falou, não tem como você chegar naquele lugar e você ver a queda daquelas águas, e você isso não encher o seu coração e saber que há um Criador. E é verdade, quando a minha mãe esteve aqui me visitando, alguns anos atrás, minha mãe tinha perdido, meu pai tinha falecido pouco tempo, e o desejo deles era vir em Foz do Iguaçu conhecer as cataratas. E minha mãe estava triste porque tinha perdido meu pai. E a gente foi para as cataratas. E foi um dia daqueles que chovem muito em Foz do Iguaçu. Ela não estava tão bonita porque a água fica escura, né? Mas a queda, o nível da água era tão grande. E aí minha mãe, ela parou na frente das cataratas e minha mãe chorava, minha mãe chorava, minha mãe chorava, minha mãe chorava. E aí eu olhei para minha mãe, por que você está chorando? E eu pensei, é porque meu pai não está aqui para contemplar com ela. E ela olhou para mim e falou assim, filha, a gente não consegue resistir à criação. Imagina o Criador. Que coisa mais linda. Então, Deus se revela por meio da natureza, da criação. Os nossos filhos, os nossos bebezinhos, né? Hoje a minha está com 20 anos. Mas eu lembro, a Vitória bebezinha, nasce com aquele pezinho pequenininho, vai crescendo. É obra da criação. Coisa mais linda, gente. É ver o nosso Deus, olhar para aquilo ali e falar assim, isso é obra da criação. Há um Deus que fez tudo isso e criou tudo isso. E é um Deus que se revela. É um Deus grandioso e Ele se revela por meio da natureza. E hoje eu brinco com a Vicky, eu falo, aquele pezinho pequenininho que eu mordia, falava que era uma bisnaguinha de pão. Falei com ela, agora eu não sei nem o que falar, um pé de número 38. Mas é obra da criação, é Deus que criou. Então o salmista tem essa sensibilidade. E aí eu coloquei, a obra da criação nos revela um Deus poderoso, que cria todas as coisas. Não tem como você chegar nas cataratas ou no Parque das Aves e dizer que aquilo ali é obra da criação. E aí, uma coisa que me chama a atenção é no verso 2. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. E aí eu fiquei pensando... E aí o 3, que é continuidade, fala, e não há linguagem, nem há palavras, e delas não se ouve nenhum som. É estranho, né?
Um dia discursa outro dia, e uma noite revela conhecimento, mas não há palavras. Que comunicação é essa que não há palavras? E aí eu comecei a ler, mas que comunicação é essa? E aí essa comunicação é algo tão magnífico, a natureza, e ver que ela se comunica com as cores, ela se comunica com as nuances. Você já viu quando você vai no Parque das Aves, aqueles passarinhos vermelhos? E há um discurso, e esse discurso aqui é o jorrar. Eu fui para as palavras originais, e esse discurso aqui, a ideia do original é que jorra. Mas como que jorra sem palavras e não há nenhuma palavra? E aí, essa fala é através das formas que Deus criou, as cores. Você vai nas cataratas, eu me lembro que uma vez eu fui nas cataratas, e eu fui era a nossa família do Flávio, os irmãos, e a gente estava indo no ônibus. De repente o ônibus parou, e gente, entrou-se qual é a palavra que se dá para um número muito grande de borboletas? Eu não sei. Eu acho que naquele dia, naquele ônibus, entrou por voltas de umas 100 borboletas. Eu nunca tinha visto aquilo. E elas entraram, o ônibus entraram, e aquelas borboletas ficavam balançando. E tinha borboletas pretas, toda pretas. Tinha borboletas coloridas. E aquelas borboletas dentro daquele ônibus, assim. Gente, parecia que eu estava no céu. E a gente olhava uma para a cara do outro. E aí a gente não sabia, minha sobrinha falava, eu não sei se eu filmo. Como? Paná, paná? Olha, então foi um paná, paná naquele ônibus. E as minhas sobrinhas falavam assim, tia Carla, eu não sei se eu tiro foto, eu não sei se eu filmo, e se vai. E a gente ficou inundado com aquilo ali, inundado. Gente, obra, Deus se revelando para nós. Os céus proclamam a glória de Deus. Você já parou para pensar que, quando aqui fala que uma noite comunica a outra noite, e aí é a ideia também da constância. É dia, mais tarde vai ser noite. No outro dia vai ser dia e no outro dia vai ser noite. Muda a ordem. É tão interessante, eu nunca tinha pensado nisso, não muda. É dia, noite, dia, noite, dia, noite. Não é dia, aí não, amanhã vai ser, em vez de ser noite, vai ser dia. Não, é dia e noite, é dia e noite. Amanhã, pode ter certeza que amanhã, às 7 horas da noite, é noite. Pode ter certeza que amanhã, meio-dia, é dia. Então, quando a gente para ver tudo isso, é a obra da criação. E aí, quando eu leio isso aqui, eu fico assim, aí eu corro para a minha lavanda, eu corro para minhas plantas, eu olho para o céu e falo, gente, Deus está se revelando para mim, uma pecadora, e Deus se revela para mim. Sabe, quando eu vejo o canto em casa agora, tem uma moça que ela me ajuda em casa, minha diarista, e ela fala, Carla, não sei como é que tu aguenta, porque tem muitas árvores perto da minha casa, os passarinhos de manhã cantando, né? Gente, aquilo me incomoda. Eu falei, Berê, aquilo ali para mim é tão gostoso quando eu acordo de manhã e vejo os passarinhos cantando. Agora, na minha sacada da minha casa, um pássaro que eu não sei o nome, fez um ninho. Eu um dia acordei de manhã em casa, estava cheio de galho, e eu falei, gente, será que foi a chuva que trouxe esses galhos? E aí, no outro dia, eu vejo todo dia na janela da minha casa. Quando eu fui olhar, foi um passarinho que fez um ninho, e ele está cuidando dos filhotinhos. E aí ela falou, Carla, vamos tirar e jogar fora, vamos limpar isso aqui. Eu falei, não, deixa eles crescerem, depois a gente... Então, assim, Deus se revela a nós pela natureza, e a gente precisa ter essa sensibilidade. A gente está ocupado com tantas coisas, e a gente nós perdemos esse desfrutar da contemplação das obras da criação, da maravilha de Deus. Então, eu te convido a sair esses dias aqui, não ignorar a obra da natureza, desfrutar.
que você pode marcar com sua família, se você tem filhos pequenos, levar lá para o Parque das Aves. Olha que oportunidade linda para proclamar o Evangelho e poder dizer assim, ó, tá vendo? Cada pássaro aqui Deus fez, Deus criou, é obra da criação, é Deus se revelando para nós. Isso é tremendo, gente, isso é tremendo, isso é tremendo. E aí ele continua. E aí, a partir do versículo 7 ao versículo 9, que é muito interessante aqui, a gente vai ver Deus agora se revelando a nós com uma revelação específica. A gente viu que Deus se revelou até o verso 6 com a natureza, a obra da criação. E agora Deus é mais específico agora, o salmista ele é específico nessa revelação. E aí a gente vai ver do versículo 7 ao 10, 8, 6, vamos contar comigo. Lei do Senhor, preceitos do Senhor, mandamentos do Senhor, temor do Senhor e juízos do Senhor. Todas essas palavras aí, elas são palavras que têm a mesma ideia, são diferentes, mas ele quer trazer, todas as vezes que você for ver aí, lei do Senhor, preceitos do Senhor, ele está falando sobre a palavra de Deus. Ele está falando sobre a Bíblia. Né? Ele não tinha, na época o salmista não tinha a Bíblia como nós temos hoje, mas ele tinha a palavra de Deus ali, a Torá. Então ele tá falando ali sobre essa revelação através da palavra. E aí a primeira revelação que ele traz ali é a lei do Senhor é perfeita. E se você observar o Salmo, cada parte dessa lei do Senhor, você vai ver ela é perfeita, e aí ela vai trazer um efeito. Você vai observar que cada uma palavra dessa aí que você vai encontrar para a lei do Senhor, para preceitos do Senhor, vai ter um efeito. E o primeiro efeito, e a primeira palavra que a gente vai ver aqui, da maneira como Deus se revela, é a lei do Senhor é perfeita, e ela restaura a nossa alma. E eu coloquei aqui, e eu marquei, está cheio de papelzinho, porque cada vez que eu leio aqui, eu vou escrevendo. Eu vou escrevendo. E a gente vai encontrar 6 afirmações sobre Bíblia mesmo, Escritura. 6 adjetivos para descrever a Bíblia. E ele começa com a primeira, a lei do Senhor. E quando ele fala lei do Senhor, a ideia que se dá é a Torá. O salmista não tinha a Bíblia, Davi não tinha, é um salmo de Davi, ele não tinha a Bíblia como a nossa, mas ele tinha a Torá. E a Torá, ela representa a Bíblia como uma instrução divina. Então, nós temos hoje uma instrução divina. E essa instrução divina, ela foi dada para nós, para a humanidade. Nós precisamos, porque são verdades, e é a verdade da palavra de Deus. E aí, qual é o efeito que isso vai trazer para nós? Qual o efeito que a lei do Senhor tem, a Torá tem para nós? Qual é o efeito? O que a sua Bíblia fala aí? Ela restaura a alma. Vocês lembram que a gente falou ontem sobre a alma, que é o nosso ser mais interior? É o ser interior nosso. E a lei do Senhor, a palavra do Senhor, ela restaura, ela é perfeita. Ela é perfeita porque é a palavra de Deus. Ela não é se fosse algo escrito por mim, ou por você, ou por homens, ela seria imperfeita. Mas é a palavra de Deus. Então, ela é perfeita porque ela é palavra de Deus. E o efeito que essa palavra de Deus causa em nós, quando nós buscamos a conhecer essa palavra, ela vai restaurar a nossa alma. Sabe quando a nossa alma está abatida? A minha alma estava tão abatida naqueles dias. Mas quando eu me volto para a palavra do Senhor, quando eu vejo Deus se revelando a Carla através das Escrituras, isso restaura a minha alma. Eu não preciso ir para um shopping, gastar dinheiro para minha alma ser restaurada. Mas eu preciso ir para a palavra de Deus, lê-la, comer, desfrutar dela, como se fosse algo maravilhoso. Vai restaurar a minha alma. Geralmente a gente não entende essa maneira maravilhosa que Deus tem de nos revelar e a própria palavra, a gente acaba se tornando pessoas tolas. Então, eu sempre falo quando alguém chega para mim que, agora no meu grupo lá, uma irmã chegou para mim e falou, Carla, ora por mim, eu estou tão mal. Eu estou muito mal. E é uma irmã que tem, pra vocês terem ideia, tem tudo.
os pais dela é dono do restaurante Madalosso, em Curitiba. Então, é uma família que eles têm tudo. Ela viaja, tudo que ela quiser, ela consegue. Mas ela chegou no nosso grupo, ela chegou para mim e ela falou, Carla, ora por mim, porque assim, eu estou muito mal. E aí eu falei para ela, olha, e eu citei, a lei do Senhor é perfeita, ela restaura a alma. Eu falei para ela, debruça na palavra de Deus, vai para a palavra de Deus, porque Ele vai revelar para você, e Ele vai trazer para você, Ele vai restaurar a sua alma, onde há tristeza, onde há dor, a palavra de Deus traz essa restauração. Ele restaura a nossa alma, e ele segue, o salmista. E além de, a palavra do Senhor é fiel, e ela dá sabedoria aos simples. A palavra do Senhor é fiel, porque o nosso Deus é um Deus fiel. É a fidelidade dEle, e essa fidelidade dEle nas Escrituras, na palavra de Deus, dá sabedoria aos simples. A minha mãe estudou até a 6ª série, 6º ano, né, que não é mais série, é 6º ano. Minha mãe lê, ela foi alfabetizada, mas minha mãe não teve o privilégio de concluir o ensino médio, de fazer um curso na faculdade. Mas, gente, quando eu sento com a minha mãe, aquela mulher simples, lá do interior da Bahia, do sertão, a minha mãe tem uma sabedoria, que essa sabedoria só pode vir do Senhor, e vem do Senhor. Por outro lado, não sei se você já conheceu alguém que tem um conhecimento intelectual muito grande, e conhece de tudo, e sabe tudo, mas não é uma pessoa sábia, é uma pessoa tola, porque o que nos faz sábios é a palavra do Senhor. Então, quando eu sento com minha mãe, e minha mãe era daquelas que a gente ganhava livros em casa, e aí a gente tinha que ter o máximo de cuidado de chegar em casa e guardar nossos livros, porque se eu deixasse o meu livro em cima de algum lugar, no outro dia eu falava assim, cadê meu livro? Aí Raquel falava, vai ali fora. Ela estava sentada devorando e lendo. Minha mãe era aquela mulher que, com todas as suas limitações, eu acordava pelas manhãs, e eu ia para a sala da minha casa, e minha mãe estava sentada lendo a Bíblia. E a minha mãe hoje, para mim, é um exemplo de sabedoria. Quando eu quero alguma coisa, quando eu preciso de alguém para me orientar, minha mãe. Aquela senhorinha que hoje está com 84 anos de idade, mas quando ela abre a boca dela, é uma autoridade, uma sabedoria, que não vem dela, mas vem do Senhor, que foi revelada a ela, porque ela busca. Então, quer ser uma mulher sábia. A gente hoje quer ser, todo mundo quer ser sábia, né? Ter sabedoria. As Escrituras, a palavra do Senhor nos capacita a ser mulheres sábias. Uma mulher que conhece a palavra de Deus, ela vai ter sabedoria para lidar na sua casa, como mulher, como mãe, porque a palavra de Deus nos ensina e nos instrui sobre isso. Então, a gente pode ler tantas outras coisas, não nos vai fazer sábias, mas quando a gente gasta tempo, debruça tempo para ler a palavra do Senhor, a palavra que é fiel, ela vai nos dar sabedoria. E continua, os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Esse preceitos do Senhor aqui é a mesma ideia, é a palavra do Senhor, e aí a ideia é que, Ledico, deixa eu ir para a sua Bíblia. É que a minha tem as minhas anotações. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Sabe o que eu coloquei aqui, grifei aqui no meu, esse alegrar o coração? Eu coloquei contentamento. Os preceitos do Senhor, a palavra do Senhor alegra o coração. Sabe o que alegra, que nos dá um coração alegre? É contentamento. Uma pessoa que não tem contentamento é uma pessoa que não tem alegria. Sabe as pessoas que estão passando por momentos bem difíceis na vida, que não tem nada, mas tem o mais precioso que é o Senhor, e você vai conversar com ela e é uma alegria que você fala assim, gente, de onde vem essa alegria? Do contentamento do coração, porque ela tem tudo. Ela tem tudo. Quem tem o Senhor, quem tem a palavra do Senhor, tem tudo. Pode nos tirar tudo. Tirar nossos bens, tirar nossas tudo. Mas se tirar a palavra do Senhor, nós vamos ser as pessoas mais infelizes. Mas quando nós temos a palavra do Senhor, queridas,
vai haver contentamento no nosso coração. E a gente vive hoje numa geração de descontentamento, né? A gente vive hoje numa geração de pessoas que estão sempre reclamando. Não há uma alegria no coração, tudo é pouco, eu preciso de mais. A gente já tem tudo, nós temos as Escrituras, nós temos a palavra do Senhor. E à medida que eu dedico, que eu conheço a palavra do Senhor, eu vou conhecendo do Senhor e meu coração vai ficando tranquilo, porque eu não preciso mais de nada. Eu não preciso de nada para trazer alegria ao meu coração. Eu já tenho o Senhor, que é suficiente. E aí continua, os mandamentos do Senhor é puro e Ele ilumina os olhos. Você já teve situações na sua vida que você tem que tomar alguma decisão e parece que está tudo escuro e você não sabe como tomar aquela decisão, está tudo escuro. E você fala, eu preciso tomar uma decisão e eu não sei como tomar essa decisão. E aí o salmista diz que, ele vai dizer para nós que o mandamento do Senhor, ele é puro e ele ilumina os nossos olhos. Sabe quando você fala assim, eu tenho que tomar uma decisão hoje e eu não sei como resolver essa situação. Mas aí quando a gente depara com a palavra do Senhor, parece que lá no fundo há uma luz que abre os nossos olhos e Deus revela na palavra dele. E às vezes a gente, quando tem que tomar uma decisão, a gente procura um monte de gente, né? A gente procura, não é ruim, mas o primeiro lugar que a gente tem que procurar é a palavra de Deus. E aí a gente tem uma decisão importante para tomar e a gente fica preocupado e parece que a coisa não tem solução. E você fala, gente, parece que não... Senhor, e a gente ora assim, Senhor, me ilumina, traz uma luz. Você já orou assim? Senhor, traz uma luz, porque eu não sei como agir. E aí o salmista diz que quando a gente vai para a palavra de Deus, ele é essa é a luz que ilumina. E o mesmo no livro de Salmo fala que a palavra do Senhor, ela é o quê? Lâmpada para os nossos pés. Então, quando a gente está nas situações que a gente precisa tomar decisão, que está tudo escuro, está tudo nublado, e você não sabe para onde ir, que decisão eu vou tomar? Se volta, porque esse Deus, ele vai trazer a luz. A palavra vai trazer essa luz para nós. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. A palavra do Senhor é límpido e vai permanecer para sempre. A palavra de Deus não muda. Ela é para sempre. Ela não vai mudar. É essa palavra aqui, ela não muda. Muitas coisas vão mudar. Eu falo que para algumas pessoas que falam, artigos científicos mudam. Coisas que a gente fala assim, isso aqui. Um exemplo. Agora é a era, fui para nutricionista e agora estou tomando muita proteína, tudo é proteína. Mas eu me lembro que quando eu era pequena, minha mãe dizia assim, não pode comer muito ovo não, que vai dar colesterol. E a minha mãe dizia assim, não, eu só vou comer um ovo por dia porque dá colesterol. Mudou, agora o pessoal fala, olha, a melhor alimentação é o ovo, come ovo. Então, as coisas vão mudando, os conceitos vão mudando, mas a palavra do Senhor, ela não vai mudar nunca, gente, ela não muda, vai mudar tudo. Mari mudou de cultura, veio para o Brasil, mas a palavra de Deus não mudou. A mesma palavra que Deus deu para você lá na Turquia, é a mesma palavra daqui, a palavra não muda. Os artigos científicos vão mudar. A gente às vezes briga, né? Porque a gente defende algumas coisas. Não. Eu estava falando com Solange. Eu ontem estava tomando whey proteico. Daisy riu de mim, que ela falou, você está tomando? Eu falava assim, gente, isso aqui é frescuragem. Whey proteico, isso é muita frescuragem. Essas coisas aí que tem que comer isso, tem que comer aquilo. E aí... Eu batia, já mudei. Porque agora eu sentei com a nutróloga e com a nutricionista e elas falaram, não, dona Carla, você vai ter que tomar o whey. E aí eu pesquisando na internet o whey para comprar. Esperei a Black Friday para comprar. E agora estou eu assim, aquilo que eu falava que não, eu não vou, mudou. Gente, tudo muda, mas a palavra de Deus não muda. Não muda, ela é imutável. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. A ideia aqui de juízos do Senhor, a vontade de Deus é divina, os decretos são divinos. E aí aqui eu coloquei, vendo todas essas afirmações, chego à conclusão
que é tudo que nós precisamos, gente, é a palavra do Senhor. Ela vai trazer contentamento, ela vai trazer alegria. E eu fiquei pensando, que Deus maravilhoso. E aí, quando eu começava a ficar mal, eu falava, não, eu vou correr para a palavra de Deus, porque é o que eu preciso. E esse salmo, ele mexe com as minhas estruturas, mas não para por aí. E aí, do verso 10, olha o que Davi, a conclusão que ele chega, depois que ele vê tudo isso, ele chega à conclusão, e é muito linda a conclusão dele. Seus juízos são verdadeiros e todos igualmente justos, são mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, são mais doces do que o mel e o paladar, os destilados favos. Ele chega à conclusão que essa palavra de Deus, que essa revelação, que a palavra de Deus é mais doce. Talvez no contexto dele, mel era algo muito precioso, e aí eu gosto de pistache. Então a palavra de Deus é muito melhor do que um bombom de pistache. É muito, 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 muito bom. E o ouro é uma pedra preciosa, na época de Davi, naquela época, o ouro é algo muito precioso, que é o símbolo de algo que é precioso mesmo, valoroso, valioso. E para Davi, a palavra é o ouro. E aí duas coisas que é importante para eles lá, o ouro e o mel. Lembra dali quando a terra prometida, que vai ter favos, o mel é muito, até hoje, né, Mário, no Oriente Médio, o mel é algo que as pessoas gostam e valorizam muito, não é uma coisa muito barata. O ouro também, né? E Davi compara as duas coisas que eram mais preciosas na cultura dele ali, que é a palavra. É mais precioso do que o ouro, é mais doce do que o destilado mel. E aí ele coloca, além disso, é por ela que admoesta o teu servo, e os que o guarda, e em guardar a grande recompensa. E aí ele fala que essa palavra aqui, que é mais doce que o mel, que é mais valorosa, desejável que o ouro, ela admoesta, ou ela corrige, ela nos põe no caminho. E aí ele faz uma oração no verso 2, que é uma oração muito interessante. Ele coloca aqui, quem há que possa discernir as próprias falhas? Absolve-me das que são ocultas, também da soberba, guarda o teu servo, que ela não me domine. Aqui, Davi, ele coloca dois tipos de pecados. Aqueles pecados que nem nós sabemos, pecados ocultos do nosso coração, e os pecados que nós conhecemos. E ele fala que a única maneira da gente saber e discernir os pecados ocultos do nosso coração é por meio da palavra. São aqueles pecados que nós nem sabemos que é pecado. E aí ele coloca ainda aqui, a soberba do teu servo, que não me domine. Sabe quando nós somos soberbos, e a palavra de Deus nos coloca no nosso lugar, a nossa soberba, a palavra de Deus nos humilha. E aí Davi coloca, Senhor, olha aqui para o meu coração. Sabe aqueles pecados ocultos que nem eu sei que há no meu coração? Sabe quando esses pecados que nós temos dentro do nosso coração, eles são revelados? À medida que eu começo a conhecer, a ler a Bíblia, eu falo, é um raio-x no meu coração isso aqui? Porque nós não temos condições de ver os nossos pecados internos e ocultos, porque qual é o nosso padrão para saber que aquilo ali está errado? É a palavra. Então, quando a gente começa a ler a Bíblia e começa a ver algumas coisas, que geralmente a gente vai para as promessas, né? Mas quando a gente começa a ler algumas coisas que a Bíblia fala, e eu começo a olhar, dureza de coração, soberba, eu falo, ui, isso é um raio-x do meu coração. É só a palavra que vai revelar aquilo que é de mais oculto. E aí o salmista, Davi, ele pede para que o Senhor possa sondar o coração dele e ver, Senhor, revela aqueles pecados ocultos. E aí a gente só vai conseguir por meio da palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, ela tem que ser como é para Davi, algo precioso como ouro, como mel. Então, o meu desafio aqui para mim e para você é que a gente não possa apartar dessas palavras. A gente tem um coração entristecido, vamos para a palavra, porque lá nós vamos encontrar alegria. Nós temos um coração que é um coração ingrato,
Nós temos um coração que não é um coração contente, cheio de ingratidão. Vamos para a palavra, porque a palavra, quando a gente for ver e ler a palavra de Deus, vai gerar no nosso coração gratidão, porque eu vou ver que tudo que eu tenho não vale nada, mas o mais precioso é o Senhor. E olha que a beleza de tudo isso, esse Deus grandioso, Ele escolheu se revelar a nós. E aqui, a primeira parte, todos os homens, como eu falo, revelação geral, todos têm oportunidade de ver Deus através da criação. Mas essa revelação aqui especial, que é a palavra de Deus, eu vejo como graça de Deus. Porque a gente só vai buscar a Deus, o homem só vai buscar a Deus quando os nossos olhos são abertos. Porque todos nós estávamos mortos por nossos delitos e pecados. E a gente não conseguia enxergar tudo isso aqui. Mas Deus tira a venda dos nossos olhos. Deus nos faz viver, Deus nos dá vida. E a partir daí a gente consegue olhar para as Escrituras e ver isso. O homem sem Deus, ele vai ler isso aqui e ele não vai entender nada. E Deus se revela através da palavra. A gente conhece a Deus através da palavra. A revelação geral, o homem vai ter. Alguns conseguem ver, outros dizem que é obra da natureza. Alguns vão adorar a natureza, né? Tira de Deus a beleza e acha que é a mãe natureza. E aí, mas a revelação especial, essa aqui eu vejo como graça. E quando eu vejo tudo isso, eu agradeço ao Deus, Senhor, o Senhor na tua grandeza, o Senhor escolheu se revelar a mim. O Senhor escolheu a revelar a cada uma de nós. Então, e aí ele termina esse salmo de uma forma linda. Vamos ler juntas o versículo 14? As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha, redentor meu. Olha como ele termina, ele traz redentor meu, rocha minha. E aí, quando eu amanheço naqueles dias que eu estou mal, eu olho para o Senhor e falo, Senhor, que o meditar do meu coração e tudo que eu tenho, Senhor, seja agradável na tua presença, Rei meu e Deus meu. Visita o meu coração e eu agradeço a Deus, porque Ele, de uma maneira amorosa, extravagante, Ele decidiu se revelar a nós. E aí, o que nós vamos responder a Deus, a esse Deus grandioso que se revelou a nós? Eu vou dar as costas ou eu vou querer desfrutar de tudo isso aqui? E aí, o contrário também, né? Ele restaura, a lei do Senhor restaura a alma, ela é perfeita. Mas quando eu não me volto para a lei do Senhor que é perfeita, a minha alma adoece. Quando o testemunho do Senhor eu não me volto para essa palavra que é fiel de Deus, eu me torno tola. Você vê que é o contrário? Quando eu não me volto para o mandamento do Senhor que é puro, eu sou perdida. Eu não tenho luz, eu ando perdida. Sabe alguém que anda perdida? Que não sabe por onde vai? Quando a gente se aparta da lei do Senhor, da palavra de Deus, a gente anda perdida, sem direção. Então, a gente viu que o efeito dela, quando a gente busca, e a gente também vê o efeito quando a gente não busca, quando a gente não desfruta. Então, essa é a palavra que Deus tem colocado no meu coração e que eu tenho lido todos os dias, para que eu não venha esquecer de nenhum momento. Nos momentos difíceis, quando a minha alma está abatida, eu vou para a palavra do Senhor. No momento que meu coração começa a querer se levantar com ingratidão, eu vou para a palavra do Senhor e lá eu olho e vejo que Ele é suficiente, que eu não preciso de mais nada. Vamos orar? Obrigada, Senhor, obrigada porque o Senhor se revelou a nós. Obrigada porque o Senhor é um Deus tão bom, a tua graça é tão grande, o teu amor é tão extravagante. E o Senhor, Pai, como vimos ontem, temos visto, o Senhor nos convida, o Senhor nos chamou para que a gente pudesse desfrutar disso. O Senhor nos convida a ter um relacionamento com o Senhor, um relacionamento de amor.
E não há forma maior, grande de ver, Pai, o Teu amor para conosco, Pai. Quando a gente abre a Tua palavra e o Senhor se revela a nós por meio dela, a gente vê o Teu amor. É como se a gente estivesse ouvindo a Tua voz, o sussurrar do Senhor, quando nós abrimos a Tua palavra. Palavras tão doces, Senhor, que adoça a nossa alma, adoça a nossa vida. Naqueles momentos tristes, o Senhor vem com a Tua palavra e nos adoça, Senhor. É o sussurrar do Senhor. Deus, não permita que a demanda da nossa vida rouba de nós esse desfrutar do sussurrar do Senhor nos nossos ouvidos com a Tua palavra. Não permita que o nosso coração endureça, Pai, a ponto de dar as costas para o Senhor. Mas que a nossa vida seja uma vida pautada no Senhor e que a gente possa gastar tempo, Pai, tempo e tempo, debruçando diante da Tua palavra, enchendo, Pai, a nossa mente, para que a gente possa louvar o Senhor e viver uma vida de obediência que agrade ao Senhor. Em nome de Jesus. E também, Pai, agora eu quero colocar diante do Senhor a vida da irmã Isalete e dos seus familiares, que perdeu a sua irmã querida, a mãe que perdeu uma filha. Eu oro para que, nesse momento de dor, a Tua palavra venha e inunde o coração dela, trazendo alegria. Eu oro para que, nesse momento onde o coração dela está triste, o coração dela, a alma está abatida, que a Tua palavra venha trazer o renovo para ela, venha fortalecê-la, Pai, em nome de Jesus. E quanto a nós, nos ajuda, Pai, nos ajuda a responder ao Senhor, a responder esse amor tão extravagante que o Senhor tem, responder em obediência. Maneira que nós podemos oferecer ao Senhor, Pai, o nosso amor em obediência. E nos ajuda sermos servas obedientes. Em nome de Jesus. Amém.